Olá, graça e paz, shalom, você é muito bem-vindo aqui nesse vídeo, nesse canal. Peço que você fique comigo até o final, porque nós temos um ensinamento tremendo e profundo da palavra de Deus, que quando temos esse entendimento, muda tudo nas nossas vidas, não somente nesse tempo, mas por toda a eternidade. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho. E esse canal tem o intuito de meditar, estudar, ensinar a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ela é uma escola de discípulos, uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo. E você vem aqui para aprender mais acerca da palavra de Deus, não é mesmo? Glória a Deus por isso. Querido, você sabia que Jesus, ele nasceu como homem, mas que ele existe há muito tempo antes do seu nascimento como homem? Exatamente isso. No livro de Apocalipse, capítulo 1, João está tendo uma visão, ele está na ilha de Patmos e ele recebe uma revelação de Deus. E no versículo 8, ele vai saber de quem vem essa revelação e diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Em Hebreus 13, versículo 8, diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, queridos, eu quero conversar com vocês a respeito dessa eternidade de Jesus. O texto de Apocalipse vai dizer que ele era, que ele é e que ele há de vir. Então, vamos lá. Ele era. João 1, de 1 a 3, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava no princípio com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E no versículo 14 diz: o Verbo se fez carne, tomou um corpo para si, e habitou entre nós. Então, quando nós lemos Gênesis 1, no princípio da criação, Jesus já estava lá. O texto vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós vemos as pessoas de Deus, o Pai, de Deus o Espírito Santo e de Deus o Filho, Jesus, nessa criação. Porque quando fala e disse Deus, este verbo, essa palavra que estava no início de tudo com Deus, era exatamente o Senhor Jesus. Então, antes da criação de todas as coisas, ele já era Deus. Também, antes do seu nascimento, lá no Antigo Testamento, nós vemos um personagem, vamos dizer assim, que vai chamar a nossa atenção. Existe uma palavra no hebraico que se lê malach, que quer dizer mensageiro. Essa palavra, ela é traduzida como anjo. Mas nós vemos de duas maneiras diferentes no Antigo Testamento. E eu quero ensinar algo para você aqui. Quando nós lemos que algum personagem teve um encontro com um anjo do Senhor, e até mesmo João, aqui em Apocalipse, em um determinado momento, ele tem um encontro com um anjo. E aí Pedro também teve um encontro com um anjo. E a Bíblia vai dizer que eles quiseram se prostrar diante daquele anjo e o adorar, e esses anjos não aceitaram a adoração. Eles disseram: não faça isso, eu sou conservo teu. Eu sou um mensageiro, mas eu não sou o Senhor, eu não sou digno de adoração. Mas no Antigo Testamento, algumas vezes nós vemos que a expressão não era um anjo do Senhor.
como no caso de Maria, quando ela teve a visita de um anjo chamado Gabriel, que disse a ela que ela engravidaria e ela daria à luz a um filho e ela colocaria o nome daquele filho de Jesus e ele seria o Salvador dos homens. Nesse texto nós lemos a expressão um anjo, mas nós vemos no Antigo Testamento um personagem que aparece e ele não age como os outros anjos. E a expressão que nós lemos ali é o anjo do Senhor. Veja, esse artigo definido, né? O, ele não é um, ele é o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor que aparece ali, ele, em alguns momentos, ele é adorado e ele aceita a adoração. Alguns exemplos nós vemos em Gênesis 16, do versículo 7 ao 10, quando Agar tinha fugido da sua senhora, Sara, né? E então ela estava ali no deserto e ela chorava e clamava ao Senhor por conta do seu filho, já tinha acabado a água, eles estavam prestes a morrer de sede e de fome, e o texto fala que apareceu o anjo do Senhor, e no meio dessa conversa nós vamos ver que aquele anjo do Senhor, ele diz: multiplicarei a sua descendência, falando acerca da descendência de Ismael. Então nós vemos que ele não está dizendo o Senhor multiplicará a sua descendência, mas ele está dizendo multiplicarei a sua descendência. Ele vai falar também com Abraão e vai dizer a mesma coisa: eu multiplicarei a descendência de Abraão. Então, nesse caso, era o anjo do Senhor e ele estava falando como se ele fosse o próprio Senhor. Em Gênesis 22, no sacrifício de Isaque também, quando Abraão levantou o cutelo para oferecer Isaque como sacrifício, ouviu-se uma voz dizendo: não faças isso, já sei que temes a Deus. Como não me negaste o teu filho, o teu único filho, veja, não me negaste o teu filho, o teu único filho, também eu não negarei o meu. Então nós vemos ele falando como se fosse o próprio Senhor e não falando em nome do Senhor. Quando nós vemos o encontro de Moisés com a sarça ardente, em Êxodo 3, é a mesma situação. Ele vê uma sarça no deserto que ardia, né, em chamas, e isso é natural no deserto, mas o que chamou a atenção era que ardia em chamas, mas não se consumia. E o texto vai dizer que quando ele se voltou para olhar o que estava acontecendo, o Senhor falou do meio da sarça. Então, queridos, era o próprio Deus ali, manifestação de Deus ali. Jesus, quando esteve aqui, quando encarnou, ele dizia algo: quem vê a mim, vê o Pai. Então, ele estava dizendo que ele era a imagem do Deus invisível. Então, nós estamos falando daquele que era, e se fez carne um dia, nasceu como homem, viveu como homem, cresceu como homem, e no momento exato ele disse: é chegada a minha hora, e a sua hora era exatamente a hora de morrer em uma cruz por mim e por você, não é mesmo? E ele fez isso, embora zombassem dele lá embaixo. Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ele se deu por nós e morreu por nós. Por que se deu por nós? Porque ele jamais poderia ter morrido, sendo que ele nunca tinha pecado. Para nos salvar, tinha que ser um homem que nunca tivesse pecado. Por isso, ele encarnou, ele tomou um corpo para si. Ele se tornou homem. Filipenses vai dizer que ele não levou em conta o fato de ser Deus, mas a si mesmo se humilhou e se diminuiu e veio na condição de homem, e como homem foi fiel até a morte, e morte de cruz. Mas ao terceiro dia, como ele não teve pecado, ele ressuscitou dos mortos. A morte não o deteve, o sepulcro não o deteve, o inferno não o deteve, porque ele desceu até mesmo até o inferno, não é mesmo?
E nada disso o deteve, o corpo dele não viu corrupção e ele ressuscitou dos mortos. Muitas pessoas viram isso. Maria, os apóstolos, aqueles discípulos no caminho de Emaús, que estavam voltando para Emaús, porque estavam desiludidos com tudo aquilo, e a palavra vai dizer que o próprio Jesus aparece para eles, ouve eles falando das coisas que aconteciam, e ele pergunta: do que vocês estão falando? E eles respondem assim: onde é que você estava, que você não sabe o que aconteceu com Jesus? E contam para ele, e ele então disse assim: honestos, ou seja, descrentes. Não estava escrito a esse respeito que era necessário que o Filho do Homem padecesse todas essas coisas? E a palavra vai dizer que quando eles chegam, já estava entardecendo, Jesus faz a menção de que iria adiante, eles pedem para que ele fique um pouco mais. E no momento em que eles estavam à mesa, no partir do pão, ele se revelou, então eles reconheceram que era ele, comentaram que o seu coração ardia, né? Nesse momento Jesus desaparece de diante deles e eles então voltam para Jerusalém, que era a ordem inicial. Pois bem, Atos dos Apóstolos vai contar que Jesus ele foi envolto às nuvens e ele então teve a sua ascensão, ele subiu aos céus, voltou para o Pai e enviou o Espírito Santo, é um outro igual a ele, o outro consolador, que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, que seria o nosso ajudador, o nosso intercessor e aquele que nos ajudaria em todas as coisas, nos ensinaria a viver uma vida que glorificasse a Cristo Jesus. Também no livro de Apocalipse, na visão que João teve, nós vemos agora um Jesus diferente, né? O texto que lemos diz: aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E a visão que João teve acerca de Jesus é exatamente como ele é. Ele encarnou, morreu, ressuscitou, teve o seu corpo glorificado, subiu aos céus. E o que João viu, ele declarou as seguintes palavras: e a sua cabelos eram brancos como a lã, como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado em uma fornalha, e a sua voz é como voz de muitas águas. Ele diz: é como semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E em um texto de Apocalipse vai dizer que no manto da sua coxa, né, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui está mostrando aquele que é. Então já vimos aquele que era, aquele que é. E o texto vai continuar dizendo que era, que é e que há de vir. Veja bem, mudou o verbo. Era, é. E o verbo, se fosse ser, né, correto, o mesmo verbo seria que há de ser. Mas não está escrito que há de ser, porque ele era desde o princípio, é até hoje, e ele sempre será o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz em Hebreus 13:8. Mas o verbo é vir, aquele que era, que é e que há de vir. E em Atos, quando Jesus foi assunto aos céus, uma multidão estava ali e olhava vendo ele subir. Apareceram 2 anjos do Senhor e disseram: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo que vocês viram subir, ele voltará outra vez e todo olho o verá. Então Jesus, ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele veio uma vez como Filho do Homem em humilhação, veio para morrer em uma cruz a fim de nos salvar. Mas ele virá outra vez agora como Filho de Davi, cujo reinado nunca terá fim. Virá como rei, como juiz. Ele julgará as nações e ele reinará sobre
às nações. A palavra de Deus diz que ele viria e ele veio. A palavra de Deus diz que ele morreria em uma cruz e ele morreu. Diz também a palavra de Deus que ele ressuscitaria ao terceiro dia e ele ressuscitou. Então, se a palavra diz que ele voltará, ele certamente voltará. A Bíblia vai dizer: eis que venho sem demora, e a minha recompensa, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. A Bíblia vai falar também acerca de sinais que antecederiam a sua vinda, e eu preciso te dizer que todos esses sinais já se cumpriram, já aconteceram. Portanto, nós podemos crer que Jesus, o nosso Rei, está voltando. Ele está às portas. E o nosso papel deve ser pregar o Evangelho a todas as nações, a toda criatura, olhar para o céu nos alegrando, porque a nossa salvação está próxima, e estarmos a cada dia prontos e preparados, porque a gente não sabe em que momento ele virá como um ladrão, mas ele virá. E nós devemos estar preparados todos os dias, porque pode ser hoje, ou amanhã, ou depois. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele virá e que a sua vinda está próxima. Esse é o recado de Deus para as nossas vidas nesse dia. Eu espero que tenha sido relevante para você. E se foi, peço que você compartilhe com os seus contatos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clica no sininho para receber todas as notificações. E eu quero com você fazer uma breve oração, dizer algumas breves palavras que nós aprendemos no livro de Apocalipse. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva clamam: vem. Vem, Senhor Jesus, Maranata, nós te esperamos, nós te desejamos. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe com essas palavras. Eu vou ficando por aqui. Deixo um beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.